Digamos que eu só possa desenvolver uma habilidade para o resto da vida a partir de agora, como fotógrafo. Essa habilidade de enxergar a luz, de desenvolver esse olhar para a iluminação, seria a única habilidade que eu desenvolveria até o final da vida. E eu vou nesse vídeo te explicar o porquê. Agora, vamos lá. Fala galera do Jornada da Foto, aqui quem fala é Felipe Calil, criador do canal e também criador do Método 20 de Fotografia, onde eu te ensino a fazer do zero as melhores fotos da tua vida. Então, se tu gostar desse vídeo, depois dá uma olhada aqui na descrição sobre o Método 20 de Fotografia. Agora, vamos lá pro conteúdo. As sombras e a iluminação, elas podem ser usadas de várias maneiras para deixar tuas fotos mais interessantes e dramáticas. Então, vamos ver aqui algumas formas que a gente consegue usar essa iluminação para deixar nossa foto mais interessante. A primeira coisa que a gente pode fazer é criar contraste na foto, porque contraste chama a atenção, dá impacto na nossa fotografia. Pode ver que aqui nesse cenário que eu tenho um cenário de alto contraste. Por exemplo, eu tenho paredes brancas, que são claras, contrastando com a minha camiseta preta, certo? Eu tenho aqui nessas minhas fotos bastante contraste, olha só. Eu tenho partes muito escuras contrastando com partes mais claras. Ó, aqui mesmo esquema, partes mais escuras contrastando com partes mais claras. E aqui mesma coisa também. Então tu vê que o contraste ele dá um pouco mais de vida, ele chama a atenção para a tua fotografia. Uma foto sem contraste, ela acaba sendo um pouco mais calma, um pouco mais sem graça, ela também tem o seu momento na hora certa, mas uma foto contrastada tu consegue dar muito mais poder e chamar muito mais atenção para as tuas imagens. A segunda coisa que a gente pode fazer com luz e sombra é criar profundidade, porque a gente está trabalhando com um meio que é chapado, né? Que é uma folha, são duas dimensões. Então, como é que a gente consegue traduzir isso que a gente está vendo no mundo 3D para um mundo 2D, né? Para uma imagem? E é através de luz e sombra que a gente consegue passar essa ideia de profundidade. Então, para criar profundidades, é literalmente adicionar sombras na nossa fotografia. Tu pode ver que aqui eu tenho um pouco de sombra, aqui nesse lado eu tenho sombras, e isso vai criando contornos no meu corpo, vai dando profundidade. Tu vê que o meu rosto ele não é chapado. Tu começa a ver que por ter um volume aqui no nariz, eu crio uma sombra. Por ter um volume aqui nessa bochecha, no queixo aqui, eu crio esse volume, eu crio essa sombra e assim por diante. E isso funciona para qualquer tipo de fotografia. Utilizar as sombras para criar profundidade é uma das maneiras mais importantes que a gente consegue trazer o realismo, trazer esse ar de tridimensionalidade para a nossa foto. E isso acaba chamando muito mais atenção para as nossas imagens. Agora a gente já falou sobre o contraste e como ele cria esse impacto na foto. Mas talvez tu não queira causar um impacto imediato, tu queira que a tua foto seja mais tranquila, tu crie um clima diferente na foto. E utilizar a iluminação correta para isso é muito importante. Então, se tu quiser criar esse clima mais suave, tu precisa realmente de uma luz mais suave, de uma luz mais difusa. E como a gente consegue isso? Em dias nublados, em luzes que são difusas, né? Por exemplo, quando a gente pega um abajur, uma luminária ou qualquer objeto que emita luz sem nenhum anteparo entre eles, a gente está criando uma luz dura. Mas a partir do momento que a gente coloca algum anteparo transparente, seja claro ou escuro, a gente começa a difundir essa luz, ela fica mais suave, que é a mesma coisa que as nuvens fazem nos dias que estão nublados. Quando o sol está sem nuvens, a gente vê que as sombras elas ficam bem definidas, bem escuras. E quando o dia está nublado, a gente vê que a luz fica mais suave e as sombras também ficam mais claras, ou seja, não tem tanta diferença entre o claro e o escuro. E isso cria um clima mais tranquilo na tua fotografia.
Outra maneira da gente criar interesse nas nossas fotos é utilizando as sombras projetadas em alguma superfície. Tu pode usar elas projetadas no chão, tu pode usar elas projetadas na parede. E hoje em dia isso está muito na moda com fotografias de rua. O pessoal tem usado muito esse jogo de sombra e luz e sombras projetadas, essas formas que criam as sombras dos prédios ou as sombras dos carros ou até mesmo das pessoas nas paredes, nas janelas. Isso aí criam fotos muito legais. Isso não é uma ideia nova, já existe essa técnica, essa ideia de projetar sombras há muito tempo. E um fotógrafo que eu recomendo bastante é o Fan Ho. Ele é um fotógrafo chinês, certo? Que ele fotografava pela China e por muitos anos ele não era famoso. Até um dia ele simplesmente fotografava pelo prazer de fotografar. Então, em algum dia alguém achou os negativos dele e revelou e viu que ele estava sentado numa mina de ouro de fotografias. Então tem fotos muito premiadas, fotos que ficaram muito famosas pelo Fan Ho, que são basicamente desse estilo de projetar sombras. Esse era o principal atributo dele. Então realmente recomendo vocês estudarem esse grande fotógrafo, não só pelas projeções de sombras, pelas composições que são muito diferentes, originais, mas também porque ele fotografou numa China que já não existe mais, é uma China muito antiga, antes dessa globalização. Então são registros de uma época que passou e ela não vai retornar mais. E outra maneira da gente adicionar mais interesse na nossa foto com a iluminação é criando um movimento a partir dessa iluminação. Pode ser um objeto, pode ser um carro, pode ser um prédio, pode ser uma pessoa, pode ser qualquer fonte ou qualquer coisa que transmita o movimento a partir da luz. Isso vai criar mais interesse na tua foto. E não é à toa que são muito usadas, são muito fotografadas. Essas fotos de light trails, daqueles trilhos que o carro faz, light painting, isso é muito usado também hoje em dia, porque realmente chama atenção. É algo diferente que a gente não consegue ver com os nossos olhos. Se tem uma maneira de chamar atenção para as tuas fotos é utilizar o light painting e fazer algo diferente do que já está sendo feito. Então, quando a gente começa a utilizar de uma forma mais intencional as luzes e as sombras na fotografia, tu vai ver que a tua foto, as tuas imagens, elas vão ter um salto de qualidade. Seja utilizando o contraste, o movimento, as sombras projetadas, as luzes, como a gente captura o movimento. Se tu conseguir utilizar tudo isso numa foto só, ótimo, mas se tu conseguir separar, também fica muito legal. Todas essas dicas, elas são muito valiosas e eu recomendo pegar cada uma dessas dicas e treinar por uma semana, só utilizar sombras, ou só capturar o movimento, ou só projetar sombras. Enfim, esse tipo de coisa. Cada semana tu treina uma técnica diferente e tu vai ver que as tuas fotos vão ficar muito mais interessantes. Mas se tu quiser que as tuas fotos fiquem mais interessantes ainda, dá uma olhada aqui no link da descrição, tá? O método 20 de fotografia, onde eu te ensino a fazer do zero as melhores fotos da tua vida. Por hora, valeu por ter ficado até aqui, um grande abraço e tchau!